Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, paz do Senhor para todos. Gostaria de estar saudando a todos no momento. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz Caminho no Deserto. E a mais um quadro, comum aí na segunda-feira, que é Estudando Juntos, onde estaremos aí conhecendo mais uma lição dominical e encerrando aqui o trimestre, com essa 13ª lição. Estaremos também relembrando aqui, por último, última vez aqui, o tema central, que é o homem, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, entendemos já que não somos amados qualquer coisa, mas somos a coroa da criação do Senhor. E o tema oportuno, é a 13ª lição, que tem como título, e última, tem como título nesse trimestre, Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Até aqui, o que antecedeu, as lições, foi justamente tratar de cada particular com respeito a essa tricotomia humana, do ser humano, e agora vamos estar aí fazendo uso desse conteúdo e, por certo, falando aí da importância que temos que ter e preparar o nosso ser, a nossa vida, com uma certeza que precisamos ter já aqui em vida. Enquanto aqui estamos, precisamos entender e compreender que precisamos nos preparar para a eternidade. Como é que nós podemos não se preparar, mas estar preparado, eu diria, à luz da Bíblia? Através da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Crendo no Senhor Jesus, a nossa eternidade ela está garantida. Haja vista que a própria palavra do Senhor de Jesus, ele disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, tem a vida eterna. Ele não disse que vai ter, que vai estar preparando, que vai ser momento. Não, ele disse que tem, aquele que crê tem a vida eterna. Então vamos agora estar orando, antes de conhecermos esse conteúdo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer. Mas, Senhor, este momento, queremos que estaremos aqui conhecendo mais um conteúdo. Porém, não podemos deixar, Senhor, de agradecer ao Senhor nesse momento. Também, ó Pai, por todo esse trimestre em que aqui estivemos, riquíssimo, ó Pai, com respeito a cada conteúdo, a cada ensino, para que nós possamos, Senhor, entender, ó Pai, que ainda que fôssemos menor do que os anjos, o Senhor decidiu nos salvar, o Senhor decidiu nos restaurar com respeito à nossa condição humana dentro dessa completude, dentro, ó Pai, dessa integralidade humana, da composição do ser humano, mas também o Senhor, dentro dessa preocupação também, o Senhor nos concedeu ao teu Santo Filho Jesus Cristo, unigênito, Pai, para que todo aquele que nele crê, Senhor, não pereça,
mas tenhamos a vida eterna. Venhamos assim, ó Pai, diante desta fé, Senhor, está valorizando, ó Pai, este plano, este propósito pelo qual o Senhor tem, Senhor, nos dado início, não pelas tuas palavras, mas pelas tuas próprias mãos e pelo fôlego de vida que a nós o Senhor tem nos concedido, no momento do início desta criação. E aqui estamos, ó Pai. Só temos que agradecer ao Senhor e declarar que somos, ó Pai, totalmente dependente de Ti. Santifica-nos, ó Pai, nosso corpo, alma e espírito, e que essa garantia, Senhor, da vida eterna, já esteja em nosso espírito, a confirmar com o nosso espírito, o Teu espírito a confirmar com o nosso espírito, que somos o Teu Filho, Senhor, e estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Faz isso, ó Pai, durante esse momento, e quero também agradecer ao Senhor por todos quantos ficaram conosco aqui no canal, né? Passaram conosco durante esse período aí de cada lição, e que haverão de continuar nos demais trimestres. Faz isso, Pai, que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos agora para o conteúdo da lição, tá? Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só ver aqui. Observe bem, vamos ler novamente. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, olha só, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo trata de uma convicção de fé. Paulo trata de algo que tem que estar em nós. E não pode haver qualquer dúvida disso. E precisamos nos cuidar para que o brilho, né, o reluzir deste mundo, né, onde muitos acabam se iludindo, né, se impressionando, se maravilhando através da sua vida, da sua oportunidade de passear, né, fazer um turismo, o que não tem nada de errado. Porém, não podemos deixar com que as coisas deste mundo nos roube esta certeza, nos roube esta esperança, e passamos a alimentar a nossa carne com uma âncora enganosa, como se essa vida aqui fosse permanente. E passamos a permitir que os embaraços dessa vida nos furte esta comunhão com o Senhor. Porque a fé e a convicção que temos da vida eterna, ela se fortalece e ela permanece firme no que diz respeito ao nível do nosso relacionamento com Deus. Nossos pensamentos se encontram aonde? Nesta terra? Nas coisas dessa terra ou no céu? O que temos mais nos deleitado? Nas coisas deste mundo ou nas coisas do céu? Na palavra de Deus, numa vida de comunhão com Deus? Ou usamos somente o nome de Deus nas oportunidades que protocolar do culto ao Senhor, do protocolar de ter uma carteirinha de membro ou participarmos de uma igreja local? É essa a nossa alicerce? Esta âncora também ela é enganosa, porque é a nossa comunhão com Deus em primeiro lugar que nos faz e nos leva a buscar a nossa comunhão com os irmãos, ao nosso congregar com os irmãos, independente da placa de igreja. Porque há muitos ministérios que fazem separação. Se você não pertencer àquele ministério, esse irmão não pertence ao meu ministério, ao nosso ministério, como eu ouvi falar.
como fui parte desse comentário. Quer dizer, enquanto eu estava no ministério, eu era o irmão. Agora, quando eu saí do ministério, para esta liderança, eu já não sou mais irmão, porque não sou mais daquele ministério. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o que nos faz ter a compreensão de que o céu é o nosso lar, e que não podemos também catalogar de maneira determinante a questão de um lugar, porque não é o céu como um lugar, é o céu no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor na eternidade. Porque diz a palavra do Senhor que Ele será a nossa lâmpada, Ele estará conosco para todo sempre. Ele garantiu que Ele viria nos buscar. Olha só a motivação dele, do Senhor Jesus. E eu prepararei um lugar, e eu virei outra vez, para vos buscar, para que onde eu estiver, olha só agora a motivação, vós estejais também comigo. Então a salvação, ela vem como princípio não só de transformação de vida, mas de convicção da eternidade. Verdade prática, na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. E como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Porém, essa integralidade se dará, que é bom abrirmos um parênteses e entendermos bem isso aqui. Essa integralidade que até aqui estudamos, nas 12 edições anteriores, o que está muito longe de compreendermos, né, na sua plenitude, essa questão, é que essa integralidade ela estará e ela será dada essa importância quando do momento do arrebatamento. Porém, quando da transformação, né, deste corpo em um corpo, já diz, em um corpo glorioso. Este corpo celestial já não vai partir de alma, espírito e corpo. Porque o próprio apóstolo Paulo ele deixou claro que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Está falando ali da vida eterna. Então Paulo deixou claro isso em 1 Coríntios capítulo 15. Assim como aqui, um de nós, os animais, a corpo humano, animal, e a corpo também celestial. Receberemos um corpo, e por certo esse corpo, ele é um corpo celestial, o qual só o saberemos na eternidade. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Ele será então transformado. Tito 2, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Portanto, 1 Pedro agora, de 13 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 13 a 16. 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, olha só, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E a pergunta que quer se calar aqui é: você tem feito isso? Você tem que se preocupado com o seu corpo? Tem que se preocupado em glorificar a Deus, em santificá-lo para Deus?
Ou você tem tornado o teu corpo como uma vitrine de sensualidade, promiscuidade, como muitos têm feito, principalmente nessa época agora de verão, sem fazer separação de um lugar que é santo e de um lugar que é profano. No lugar em que faz parte e nós podemos estar nele, se encontrar nele, e aqueles que não podemos estar. Nós, como cristão, podemos ir a uma boate secular, a um show secular, de cantores seculares. Podemos ir a um baixo meretrício. Tanto estes e tantos outros lugares, por certo, compreendemos pela palavra de Deus e como cristão que somos, que não podemos. E por que então podemos ir para uma Sodoma e Gomorra, como é o caso de uma praia, onde só encontra pessoas seminuas, mostrando o seu corpo na sua nudez, na sua seminudez. E isso independente de idade. Ali vemos crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas de idade que deveria se dar, né, como o exemplo de respeito, de moralidade, porém se encontra ali seminua, colocando as suas partes íntimas, deixando elas visíveis. E aquelas que estão cobertas, servindo apenas como uma bandeja ao momento de sensualidade, né? Provocando concupiscência, provocando lascívia àqueles que ali se encontram. Observe isso. Então, que você possa meditar sobre esta verdade. Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. A minha convicção da eternidade está atrelada à questão da compreensão de como é o nosso corpo, como deve ser o nosso corpo, melhor dizendo, no que diz respeito à vontade revelada de Deus. E Paulo, ele diz isso em Romanos. Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, ou seja, chamando aquelas irmãos a uma reflexão de onde Deus o tirou e onde Deus o colocou. A Bíblia diz que Deus nos tirou deste mundo e nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Ter essa compreensão de que agora, aí Paulo diz, pela compaixão de Deus, apresenteis, olha só, apresentar se refere a tornar público quem nós estamos testemunhando que somos. Como é que eu posso testemunhar que eu sou um cristão se eu frequento lugares em que eu sei e tenho consciência, porque fazia parte da minha vida pregressa, da minha vida de pecado, onde nesses lugares você cobiçava, ninguém venha se dar por santo, por inocente diante dessa realidade. E Paulo diz: apresenteis, rogo, por irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que Deus está se agradando de você? Será que Deus, olhar da janela do céu, que não precisa, que é um modo de se falar, porque Deus está presente, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Observe o quanto você está envergonhando a pessoa de Cristo, a qual somos ministros, ao qual somos embaixadores. A Bíblia diz que até o próprio apóstolo Pedro, diante daquele momento em que o mestre falou com ele, e ele reconheceu que era o mestre, que depois do milagre acontecer, disse que ele se jogou na água porque estava nu, que era uma característica ali de
dos que pescavam. E Pedro eles estavam no momento após a ressurreição de Cristo. Esqueceram das palavras do Senhor Jesus. E Jesus aparecendo ali na pesca, diz a Bíblia que Pedro ele se jogou à água porque viu que estava nu. E Pedro estava nu mesmo. Porém, nós, quando vamos para a praia, no caso do homem, colocar o seu físico, né? Seu belo físico para expor, né? O seu peito, o seu corpo. Amados, somos o templo do Espírito Santo, amados. Ou nós despertamos para essa realidade, para a importância de compreendermos isso, ou estaremos correndo o risco de estarmos pisando sobre o sangue da aliança, onde não há mais retorno, salvação ou possibilidade. Pisando o sangue do Filho de Deus, que morreu por nós, amados. Ele nos condicionou a uma condição de santos, separados. Esse é o primeiro posicionamento que o Senhor nos dá diante da questão da santificação. Porém, sabemos que temos consciência, isso particular de cada um, os pecados que precisamos abandonar, os costumes da vida de pecado que precisamos deixar. E renunciar. O Senhor Jesus diz, aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, siga-me. E esta cruz se relaciona a você primar por santificar em si, abster-se dessas questões, desses lugares, de compactuar com isso, e aí vão zombar de você, você vai ser tido como legalista, como fariseu, como santarrão. Amados, é isso mesmo. É exatamente isso que você... Mas lembre-se da palavra do Senhor Jesus, quando disse, o salmista se referindo ao Senhor Jesus, o zelo da tua casa me consome. Qual é a casa de Deus agora? Não é o local que a gente vai para adorar a Deus, ali é a igreja local. O templo de Deus agora somos nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, como habitava no tabernáculo pela arca ali da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e o era mesmo, que se entrasse ali de forma sem qualquer reverência mínima que fosse, era ali dizimado por Deus, como aconteceu com os filhos de Arão. E agora, nessa época, é que nós demonstramos, não é para o homem não, amados, não se engane, é que nós demonstramos realmente quem somos para Deus. Não é para o homem não, amados. Então pense nisso. A nossa vida, ela pertence a Deus. As nossas atitudes têm que glorificar ao Senhor. Eu estarei glorificando a Deus como homem numa praia, de tanga, ou de bermuda, ou de short, sem camisa, num meio onde eu vou estar vendo que não tem como fugir dessa realidade, mulheres e seguida de mulheres seminuas. E como é que eu posso me considerar um cristão, filho de Deus, e num ambiente desse, amado, e não for incomodado, se não me incomodar? Se nós nos incomodamos com o que nós usamos e primamos por isso, então que cada um venha, amados, pensar sobre isso. Não é as obras que nos garante a vida eterna, mas a fé unicamente no Senhor Jesus é que nos dá essa garantia da vida eterna, a compreensão, a convicção da vida eterna. Porém, essa fé, ela não é uma fé somente de boca, confessional ou intelectual, amados. Mas é com uma razão, como Paulo disse, como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. A nossa vida prática é um culto diário a Deus, amados. Pense nisso.
Porque eu digo que você tem que pensar nisso, que eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu estou trazendo aqui uma realidade que nós vemos, que eu tenho na minha família, como eu sei que isso acontece, até com determinados irmãos que conheço. Mas aqui o canal A Voz que Clama no Deserto vem trazer para você uma reflexão sobre a importância do seu corpo. Observe que não é a questão dele para a salvação, mas a questão dele com uma compreensão do que ele é agora para Deus. Templo do Espírito Santo, amados. Porque não há meio termo. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. E o próprio Apocalipse diz, aquele que é santo, olha só, já é uma afirmativa que João diz, que João escreve em Apocalipse. Aquele que é santo, se santifique mais ainda. Seja santo mais ainda. Busque, procure, que sempre há algo a se fazer a mais. Na compreensão da dependência da graça de Deus e está em oração, suplicando ao Senhor para que Ele continue esta obra em nossas vidas, para que nós venhamos numa consciência plena e na compreensão de quem somos para Deus, como templo do Espírito Santo, estarmos em todo momento, em toda a nossa maneira de viver, santificando a nossa vida e glorificando a Deus. Porquanto escrito está, olha só, é um imperativo de Deus, imperativo que foi dado no Velho Testamento ao povo de Israel e agora a todos que pertencem à igreja. Não mudou o princípio. Ele diz, porquanto escrito está se referindo ao Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Introdução. Ao longo deste trimestre fizemos uma jornada de estudo acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois como enfatiza a nossa declaração de fé, está se referindo aqui à Assembleia de Deus, tá? O homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então aqui é uma declaração de fé dos assembleanos, da Assembleia de Deus. Porém, a regra de fé nossa, que é a Bíblia, né, condiz com essa declaração condiz realmente com o que a Bíblia está dizendo. Sobre a questão da dicotomia, né? Preservando a esperança escatológica, olha só. O alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica. Vamos ver isso antes de continuar lendo o texto? João, 3 Pedro, capítulo 3, fala dessa verdade. Quando aqui Pedro, no versículo 13, deixa eu ver aqui, diz aqui, ó, ora, vamos ler o 10 para entender? Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se dissolverão, e a terra e as obras que dela há serão descobertas. Ora, aí diz Pedro, ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, porque a Bíblia diz que vai ser, Deus diz que vai haver esse juízo sobre o mundo, que pessoas não deveis ser, olha só, em santidade e piedade, olha só, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Então esse desejo ardente da vida do Senhor se reflete como um dos pontos é a busca de nos guardarmos, né, e nos reservarmos para Deus em santificação. E ele diz aqui, um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral, corpo, alma e espírito, é a esperança escatológica, como lemos lá. O anseio da eternidade com Deus, como lemos no versículo também que lemos, deixa eu ver aqui,
Versículo 12, né? Versículo 12 revelou isso. Aí, ele colocou aqui também, ó. 2 Pedro 3, né, 11 a 14. Nós lemos apenas, quando lemos do versículo 10 em diante, né? Até o 12. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com o propósito que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos. Um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. Te esperamos em Cristo só nesta vida, diz Paulo. Somos mais miseráveis de todos os homens. Terceiro subponto, inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele é para a confusão dele mesmo, que só pensam nas coisas terrenas. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensino semelhante aos Colossenses e aos Tessalonicenses. Segundo ponto, perigos de teologias modernas. Um cristianismo secularizado, olha só. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentada por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido da relevância da fé. Olha aí, enfraquecendo a missão da igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Quanto mais secularismo, menos poder. Observe isso. Jesus espera que conservemos entre nós verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem. Expulsarão demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempo de comunicação tão volátil, oriunda de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas, alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, reveste do Espírito Santo para a proclamação do evangelho e em breve voltará. Quando se pede o senso da iminente volta de Cristo, compromete-se o valor da santificação. Então, um está relacionado ao outro, porque o nosso anseio pela eternidade e em comunhão com o Senhor se dá pela importância que nós damos a esta comunhão durante o tempo que estamos aqui, após o novo nascimento. Qual é o nosso maior apego, anseio?
é o Senhor em nossas vidas, é nos colocarmos como instrumento do Senhor durante o tempo que resta da nossa vida em servi-lo e adorá-lo. Que seja esse o nosso anseio, mas também o nosso zelo para tal. Prosperidade existencial e engajamento cultural. Observe bem, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã à conquista terrena leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando de bestas feras. Ignorou e ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que muitos de nós estamos fazendo, amados. Estamos vivendo uma vida de comer e beber. Isso fala do cotidiano. Fala de vivermos um cotidiano que está catalogado por um protocolo somente desta vida, da prática desta vida. E somada até a questão do culto, somada a questão até da carteirinha denominacional. Porém, sem qualquer vínculo de coração com respeito à vinda do Senhor, ao anseio da comunhão e também o anseio da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Acautelemos-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo do arrebatamento da igreja em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos, e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, e não há de mudar até o fim, até a vinda do Senhor. Pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Caminhando para o final, conservando o espírito, alma e corpo. Primeiro subponto, prontos para o retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica um último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação, do versículo 12 ao 22. Refere-se aos deveres do cristão em vida pessoal e comunitária. Concluindo com uma enfática advertência: abstei-vos, olha só, de toda aparência do mal. E essa aparência do mal, amados, está relacionada a tudo na questão do nosso testemunho cristão. Uma irmã que se diz cristã, né, sem se preocupar com a questão do uso e costume, não catalogado por um ministério ou uma instituição, mas catalogado pela iluminação do Espírito Santo ao seu coração. Porque aquele que tem o Espírito do Senhor, o Espírito já diz, Espírito Santo, ele vai estar falando, ele vai estar comunicando. Se nós endurecermos a voz do Espírito Santo, essa obra ela não terá continuidade. Pelo contrário, caminharemos para um testemunho, né, de má aparência. A aparência do mal. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso aqui não é para nós julgarmos, amados. Nenhum irmão que seja. É para nós orarmos, como nós vemos. Nós vemos nos status, no Facebook, publicações desse tipo. Amados, somente coloquemos-nos de joelho. Na hora da oração, quando de joelho, ou quando orarmos ao Senhor, coloquemos a vida deste irmão e dessa irmã diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia.
Na sequência, aborda a obra divina no processo da santificação. E o meu modelo de paz santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito, e o corpo sejam plenamente conservados, a só, irrepreensíveis, amado, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Uma santificação completa, consciente de nossa imperfeição, de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar a busca constante, nos aperfeiçoar em santificação. Uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força, isso é impossível, mas pelo meio da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vida de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Concluindo, pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Que como peregrinos e forasteiros jamais percamos o anseio da eternidade com Deus. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemos-nos diariamente a Ele, com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no Espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Nossa esperança é a sua vinda. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos e até o próximo trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Também até a próxima programação também. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento, por esta lição. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, de fazermos corpo com o pecado e fazer uso do nosso corpo de uma forma indevida, Pai. E testemunharmos de maneira a depreciar, a vituperar o corpo do Senhor Jesus, que é a tua igreja, pela qual, Senhor, somos membros. Tenha misericórdia de nós, Pai, e abençoa, Senhor, a todos quantos não estão tendo essa visão, que estão, ó Pai, limitados a este particular, no que diz respeito à integralidade da nossa vida. Aquele que furtava, não furte mais, é verdade, Pai, que fala da questão nossa, né, interior, moral. Aquele que falava palavrão não fala mais. Compreendemos tudo isso, Pai. Porém, também precisamos compreender que temos um corpo e que ele nos torna público o que realmente somos e a quem realmente servimos. Que o Senhor, nós possamos usar o nosso corpo, ó Pai, para a glória do Senhor e não para o vitupério do nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Faz isso, Pai, no guarda desse grande mal, nos santifica corpo, alma e espírito. Continua essa obra, Senhor, em nossas vidas, pois carecemos de Ti em todo momento. Faz isso, Pai, é que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço.